Jesus foi visto pelo rei Nabucodonosor. No auge de seu reinado, Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, encontrava-se perturbado por sonhos enigmáticos que o deixavam inquieto. Ele buscava compreender o significado dessas visões que assombravam sua mente. Assim convocou seus sábios, astrólogos e magos para interpretá-los. No entanto, nenhum deles conseguiu oferecer uma resposta satisfatória ao rei. O chamado aos judeus. Diante da frustração com os sábios de sua corte, Nabucodonosor ordenou que Daniel, um jovem judeu de sabedoria reconhecida, fosse trazido perante ele. Daniel, conhecido por sua habilidade em interpretar sonhos e visões, foi chamado para decifrar o mistério que afligia o rei. Daniel na corte do rei. Daniel compareceu diante de Nabucodonosor e ouviu atentamente a descrição do sonho perturbador. O rei descreveu uma figura misteriosa, cujo brilho transcendia todo o entendimento humano. Daniel, inspirado pela sabedoria divina, recebeu a revelação do significado do sonho. A revelação divina. Daniel, com humildade e confiança em Deus, compartilhou com o rei o significado de sua visão. Ele explicou que a figura de resplandecente glória representava a intervenção divina na história dos homens. Nabucodonosor, atento às palavras do profeta, ouviu como Deus lhe mostrava sua soberania sobre os reinos terrenos. A profecia cumprida. O rei Nabucodonosor reconheceu a revelação de Deus por meio de Daniel e testemunhou o cumprimento da profecia em sua própria vida. Ele experimentou a grandeza e a humildade, sendo exaltado e depois rebaixado, para que pudesse reconhecer a supremacia do Deus vivo sobre todas as coisas. O arrependimento e a glória de Deus. Com o passar do tempo, Nabucodonosor aprendeu a lição da soberania divina e se humilhou diante do Deus de Israel. Seu coração se voltou para o Altíssimo, e ele proclamou a grandeza do Senhor diante de todos os seus súditos. Assim, a visão do rei Nabucodonosor tornou-se um testemunho vivo da glória e do poder do Deus Todo-Poderoso. A redenção do rei. Após reconhecer a soberania e o poder do Deus de Daniel, Nabucodonosor experimentou uma transformação profunda em sua vida. Ele abandonou sua arrogância e idolatria, entregando-se ao Deus verdadeiro com todo o seu coração. O rei, outrora temido por sua tirania, agora se tornava um exemplo de humildade e redenção para seu povo. O legado de sabedoria. A experiência de Nabucodonosor com o Deus de Daniel deixou um legado duradouro na história da Babilônia. Seu reinado não seria apenas lembrado por suas conquistas militares ou grandiosidade arquitetônica, mas também pela sua jornada espiritual e pela sabedoria divina que ele passou a buscar. O impacto na corte real. A transformação pessoal do rei teve um impacto significativo em sua corte. A justiça e a equidade substituíram a opressão e a crueldade nos assuntos governamentais. Os conselheiros e nobres do reino foram inspirados pela fé e humildade de Nabucodonosor, reconhecendo que o verdadeiro poder reside na adoração ao Deus Supremo. A memória eterna. Mesmo após sua morte, Nabucodonosor foi lembrado como um rei sábio e justo, cuja busca pela verdade levou a encontrar o Deus verdadeiro. Sua história foi contada de geração em geração como um lembrete da importância da humildade diante do Criador e do poder da redenção para transformar vidas. A lição perene. A história de Nabucodonosor e sua visão transcendem os séculos, servindo como um testemunho perene da grandeza de Deus e da sua capacidade de transformar corações e mentes. Sua jornada do orgulho à humildade é uma inspiração para todos os que buscam a verdade e a redenção em suas próprias vidas. E assim a visão do rei Nabucodonosor permanece como um lembrete eterno da graça e misericórdia divinas. A influência duradoura. O legado espiritual de Nabucodonosor ecoou além das fronteiras da Babilônia. Sua história se tornou parte do cânone sagrado, transmitida de geração em geração nas escrituras sagradas. As lições de humildade, redenção e adoração ao Deus verdadeiro continuaram a inspirar e instruir pessoas ao longo dos séculos. O impacto na fé judaica. Para os judeus cativos na Babilônia, a transformação de Nabucodonosor representou um testemunho vivo do poder de Deus para guiar e transformar até mesmo os corações dos poderosos. Sua experiência fortaleceu a fé do povo de Israel, lembrando-os do cuidado e da fidelidade divina mesmo em meio à adversidade. O exemplo para os líderes. Líderes de todas as épocas encontraram inspiração na jornada espiritual de Nabucodonosor. Sua disposição para reconhecer a supremacia de Deus sobre seu próprio reinado serve como um lembrete poderoso da responsabilidade e humildade que acompanham o poder terreno. A mensagem contínua. A história da visão de Nabucodonosor permanece como um farol de luz, iluminando o caminho daqueles que buscam a verdade e a redenção.
É uma recordação vívida da importância da humildade diante do divino e do poder transformador da graça divina na vida daqueles que a buscam. O convite à reflexão. Assim como Nabucodonosor foi desafiado a examinar seu coração diante da visão reveladora, cada indivíduo é convidado a considerar sua própria jornada espiritual. A história do rei da Babilônia ressoa como um chamado à reflexão e à busca por uma relação genuína com o Deus que se revela a todos os que o buscam de coração sincero. A eterna esperança. Enquanto o tempo avança e as eras mudam, a mensagem da visão de Nabucodonosor permanece viva e relevante. Ela nos lembra da eterna esperança encontrada na busca pela verdade e na rendição ao Criador que nos conhece intimamente. E assim, a visão do rei Nabucodonosor continua a ecoar através dos séculos, convidando a humanidade a olhar além das glórias terrenas e a buscar a verdadeira grandeza na presença do divino. A continuidade da fé. Após a morte de Nabucodonosor, sua história não desapareceu nas brumas do tempo. Pelo contrário, sua jornada espiritual deixou um legado duradouro que continuou a influenciar aqueles que ouviram falar dela. As gerações posteriores encontraram inspiração na humildade e na redenção do antigo rei da Babilônia, vendo nele um exemplo vívido da obra transformadora de Deus. A interpretação contínua. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos revisitaram a visão de Nabucodonosor, buscando extrair novos significados e aplicações para suas vidas. A interpretação da mensagem divina continuou a evoluir, refletindo os contextos culturais e espirituais de cada época. A inspiração para a arte e a literatura. A história de Nabucodonosor e sua visão transcendeu os limites das escrituras sagradas, tornando-se um tema recorrente na arte, literatura e música. Artistas e escritores foram inspirados pela narrativa poderosa do rei babilônico, explorando suas complexidades emocionais e espirituais em suas obras. O despertar da consciência espiritual. A história de Nabucodonosor ressoou em corações e mentes ao longo dos séculos, despertando uma consciência espiritual que transcendeu as fronteiras religiosas e culturais. Sua busca pela verdade e sua rendição ao divino serviram como um lembrete poderoso da universalidade da experiência humana em busca de significado e propósito. O legado imortal. Enquanto as civilizações surgem e desaparecem, o legado espiritual de Nabucodonosor permanece como um farol de esperança e inspiração. Sua história continua a desafiar e transformar vidas, lembrando a humanidade da eterna busca pela verdade e da redenção que aguarda aqueles que se humilham diante do Criador. A visão eterna. Assim como a visão de Nabucodonosor transcendeu sua própria vida, ela continua a ecoar além dos confins do tempo. É um testemunho perene da graça e da misericórdia divinas, um lembrete eterno da busca infindável pela verdade e do poder transformador da fé. E assim a visão do rei Nabucodonosor permanece como uma luz brilhante na jornada espiritual da humanidade, guiando os buscadores da verdade em direção à eternidade. A visão na contemporaneidade. Nos tempos modernos, a história da visão de Nabucodonosor ainda ressoa nos corações e mentes daqueles que a conhecem. Em um mundo marcado por incertezas e desafios, sua jornada espiritual serve como um lembrete vívido da importância da humildade, da busca pela verdade e da rendição ao divino. Sua história nos lembra que não importa quão altos sejam os tronos que ocupamos ou quão grande seja a nossa influência, todos estamos sujeitos à autoridade suprema do Criador do Universo. E que possamos, como o antigo rei da Babilônia, encontrar redenção e paz na adoração ao Deus que nos criou e nos sustenta a cada passo do caminho. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta história baseada na Bíblia Sagrada? Comente aqui no nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e fiquem com Jesus. Amém.